Boa noite. Tá com o microfone mutado. Esperar só mais uns 2 minutinhos só e nós já começamos, o pessoal terminando de entrar. Iniciei a gravação aqui, aí quem for chegando atrasado também depois eu vou disponibilizar a gravação para todos e também vou disponibilizar o acesso então ao software que nós vamos mostrar aqui nesse bate-papo mesmo. O intuito realmente é trocar uma ideia, né? Todo mundo aqui, então fiquem à vontade aí para poder abrir o microfone, né? Para nós poder estar trocando essa ideia aí. É, eu queria trazer hoje um pouco sobre a RDC 53 e a 964, né, que saiu aí recentemente. Meu nome é Júlio, eu sou químico industrial, né, sou bacharel em Química, mestre e doutor em Química Teórica, e sou também bacharel em Ciência de Dados. Então, eu também trabalhei como desenvolvedor de softwares, né, faço toda essa parte de automação e inteligência artificial voltada à indústria farmacêutica. Então, meu objetivo hoje realmente é trazer um pouco dessa visão do que nós temos hoje de legislação, né, o que nós temos aí na prática e como nós podemos usar alguns softwares aí para poder auxiliar um pouco essa demanda. Ainda mais que agora nós estamos vendo aí uma mudança, né, da Anvisa, principalmente agora no 964, em relação às justificativas técnicas, né, é um termo aí, justificativa é um termo que apareceu bastante na legislação, e então eu vou trazer uma forma de nós conseguirmos aproveitar essas justificativas, né? Como utilizar softwares que vai me auxiliar nessas justificativas aí. Ter um panorama geral, uma visão geral, né? Então, recentemente nós lançamos aí o Chat RDC, né? Final do ano passado. E esse ano nós estamos lançando aí o React, né, que é um software de degradação em sílico, né, que ele auxilia toda essa parte de predição, tanto de produto de degradação quanto de nitrosação. E aí eu vou estar liberando aí então para todos que estão aqui hoje, né, fazer esse teste aí, poder utilizar aí um mês sem limite, né, então poder usufruir ao máximo desse sistema, né, e como a degradação em sílico pode auxiliar. Falando um pouquinho aqui da legislação. Então, a RDC 53, o objetivo principal dela lá, né, ela se baseava em permitir a geração desses produtos de degradação através de testes, né? Então, vamos expor o medicamento ali a condições como luz, temperatura, calor, umidade, hidrólise, né, ácida, básica e oxidativa, entre outros. E esse estudo permite, então, o desenvolvimento de métodos indicativos de estabilidade com especificidade e seletividade adequada. Então, isso vai garantir que o meu método ele é um método seletivo, ele é um método bom e que garante, né, que meu medicamento é estável ali naquele prazo de validade. Com a alteração agora da 964, vamos mostrar aqui um pouco então dessas principais diferenças e um estudo de caso, né, como que eu poderia estar utilizando a inteligência artificial, utilizando esses softwares para poder ter um ganho aí de tempo. O chat RDC, ele já contempla, né, a 964, então quem tiver alguma dúvida pode estar perguntando lá no nosso chat. Sempre tentar trazer o problema mais detalhado possível aí, né, que ele vai estar sempre tentando ali resolver da melhor forma possível. Então, a RDC 53 ela estabelecia principalmente parâmetros para notificação, identificação e qualificação de produtos de degradação.
Normalmente eu vou estar trazendo aqui sempre essas duas pop-ups, nesses dois balãozinhos em azul, que é como está o texto hoje, e esses textos em verde são algumas observações. Eu não vou aprofundar muito, né, lendo como que tá os textos aqui na íntegra e tudo, mas só fazer comentários de algumas alterações, e eu vou estar mandando esse material também, então se vocês quiserem ver mais detalhado, né, tem alguns comentários, bastante comentários aqui, voltado, tudo que houve alterações aí na legislação. Então, a 964, ela, além de dar continuidade, né, à 53, ela vem aí, a 53 não entrava tanto em detalhes como, por exemplo, como eu vou conduzir meu estudo de degradação forçada, né, apenas mencionava que eu tinha que fazer as condições de teste, de estresse, temperatura, umidade, luz, e exigia o resultado. Então, quais produtos deveriam ser notificados, identificados e qualificados. E o explicativo, muita coisa então estava no guia 4, né, de 2015. Então, todo o explicativo desses testes, tudo isso era no guia 4. Agora, com a RDC 974, tudo foi ficando mais completo, né, e de acordo com as diretrizes internacionais, né? Então, o ICHIQ 3B. Então, a 964 ela estabelece os requisitos gerais para a realização dos estudos de degradação forçada, coisa que a 53 não falava, né? Ela só era realmente parte de parâmetros e tudo mais. Em medicamentos contendo insumo farmacêutico ativo sintético e semissintético, e define os parâmetros para notificação, identificação e qualificação de produtos de degradação destes mesmos produtos. Então, a RDC 964, além de manter a parte dos parâmetros de notificação, identificação e qualificação, ela traz com mais clareza, então, como eu vou realizar esse estudo de degradação. Então, ela ampliou o escopo para incluir requisitos técnicos e metodológicos. Então, agora ela diferencia fase líquida e fase original, balanço de massas, método indicativo de estabilidade, documentação que é exigida, entre outros. A 53, ela focava então basicamente no quê? O que deveria ser controlado, os limites, os parâmetros, enquanto a 964, além de manter esses parâmetros, ela está declarando então como eu devo realizar meu estudo de degradação forçada, como ele deve ser conduzido. Então, isso fez que ela ficasse então bem mais abrangente, né, e alinhada então com as diretrizes internacionais como o ICH. Essa questão da fase líquida e fase original, vou mostrar daqui a pouco, mais para frente, né? Mas isso aí vai ajudar bastante em questão de quais os testes que eu tenho que realizar, se meu medicamento é sólido, né? Se meu medicamento não é, então isso aí vai auxiliando também na parte de justificativas, né? Que eu vou poder apresentar. Na seção de objetivo, a principal alteração aí, né, é que a 964 então ampliou o escopo para incorporar os requisitos, né, para a condução desses estudos de degradação forçada. E a 964 também apresenta uma delimitação mais detalhada no âmbito de aplicação e das exclusões, restringindo o foco aos IFAs sintéticos e semissintéticos. No caso, essa RDC nova, ela não está mencionando mais novos, genéricos e similares. Então, teve essa exclusão aí no texto. Outra definição que foi incluída na parte de definições aqui, né? O que foi incluído em definições da 964? Balanço de massas, né? Era um requisito já em exigência, mas não estava claro na RDC 53 nem no Guia 4. Então, a Anvisa agora trouxe, né, que o balanço de massas, então, o processo de soma de teor, dos níveis de produto de degradação na amostra tem que ser quão perto somam 100%, né? Dela não estressada ali, igual o ICH, que é 31A. Então, ela trouxe agora esse balanço de massas, que ajuda a confirmar se as impurezas foram todas detectadas e quantificadas, aumentando a confiabilidade do meu método analítico. Outros itens que ela trouxe agora como definição, né? Estudo de estabilidade formal, fase líquida, fase original. Aqui eu vou trazer só os tópicos, né? Mas lá na RDC tem detalhado cada um desses itens, né? Como que ela define o que é uma fase líquida, o que é uma fase original. Ela trouxe agora também identificação, né, que é a caracterização estrutural do produto, método analítico indicativo de estabilidade, perfil de impurezas e produto de degradação relevante. Então, isso aqui são definições novas que estão na RDC 964. Nessa parte aí, principalmente, né, alguns comentários aí, ela assegura que os ensaios não ocorram isoladamente, mas sim como parte de um programa abrangente de controle de qualidade e validade do medicamento.
Ela vai permitir agora distinguir os ensaios realizados em meio líquido, onde a solubilização pode alterar a cinética de degradação, e simula as condições em que o produto apresenta originalmente, possibilitando uma avaliação mais realista da via de degradação e do risco associado à sua estabilidade. Então, um medicamento sólido ali, então, quando eu for fazer uma fase líquida, eu sei que aquele teste, não necessariamente ele vai ser algo tão realista, porque ele não vai estar submetido nisso, né, em todo momento ali. Então, eu consigo ter essas duas diferenciações agora de fase líquida e fase original. É, alguns objetivos aqui, né? Ela trouxe esse parágrafo único aqui, que os estudos de degradação forçada são aplicáveis aos métodos utilizados no estudo de estabilidade do medicamento para a quantificação do teor do IFA, para a quantificação do produto de degradação. Então, ela trouxe aqui algumas partes dos objetivos, né, desse estudo de degradação forçada agora, que é a obtenção do perfil de degradação potencial, fornecimento de evidência que o método é indicativo de estabilidade, detecção das condições a qual o medicamento é particularmente sensível, né? E determinar os principais produtos de degradação para uma determinada rota e também, com isso, facilitar, né, os possíveis desvios. Mas para frente eu vou mostrar um pouquinho como que o software pode ajudar, principalmente nessas etapas. Porque a partir do momento que você vai desenvolver um método, mas você já conhece tudo que pode ser formado, quais são as principais rotas de degradação, então você já sabe o que você vai procurar, vamos dizer assim, naquele estudo, né? Então, nós conseguimos meio que ter uma antecipação do que nós vamos ver no resultado experimental. E é sempre importante tentar casar os dois experimentos, né? Ou a parte experimental com a parte teórica. Júlio, o teórico aqui não está dando certo. Eu vou mostrar alguns casos aqui. Pode ser que às vezes o medicamento não foi estressado o suficiente para chegar naquele resultado, ou se aparece um resultado ali na experimental e não está mostrando no teórico, às vezes realmente é alguma reação aí que pode estar sendo inserida, né? O sistema pode estar sendo complementado. Então, ela trouxe o artigo 6 que, antes de iniciar os estudos de degradação forçada experimental, informações prévias devem ser levantadas, com a finalidade de adequar o delineamento do estudo de degradação forçada que será utilizado. Essa documentação enviada deve incluir minimamente um resumo dos dados levantados. Então, agora a Anvisa quer que, além de eu fazer todo esse levantamento prévio, né, todas essas informações de um estudo teórico, aí, vamos dizer assim, da minha degradação, eu envie minimamente um resumo desses dados. A documentação pode ser enviada separada ou como parte de sessão de CTD. Então, já era o requerimento do Guia 4, agora está formalizado na RDC 964, né? Então, não tem qualquer tipo de dúvida aí mais sobre essas informações prévias. Aqui na parte também, seção 3, agora excluiu, né? Ela não menciona mais especificamente o uso de placebo. Então, ambas RDCs exigem o estudo de lote e análise comparativa com o IF isolado, porém, agora não temos mais aí o placebo, né? E trata as associações também de forma separada. Então, nós temos aí a condição do estudo em ao menos um lote em escala laboratorial, piloto ou lote industrial do medicamento, e para fins de comparação e execução do estudo deve ser feito também com IF isolado. Pronto, agora esse texto aqui, né, que antes, cadê aqui? Vou pegar aqui. Então, agora aqui foi removido a parte do placebo, né, na legislação. E foi inserido também esse outro trecho aqui, né, para avaliar a necessidade de realizar o estudo de degradação forçada com o IFA obtido a partir de diferentes fabricantes, né, ou diferentes processos. Então, se eu tiver mais de um fabricante ou diferentes rotas distintas, eu vou fazer então uma análise de risco aí para avaliar a necessidade. Não obrigatoriamente, mas eu preciso fazer, né, para cada fabricante de IFA o mesmo teste de degradação forçada. Agora eu posso estar avaliando aí se tem alguma diferença na rota de síntese, alguma coisa, para conseguir justificar a ausência desse teste. Então a Anvisa vem deixando muito flexível, né? Nós conseguimos observar aí a questão de justificativas, né? Deixando mais amplo aí a questão de você realmente modelar o seu estudo de degradação forçada. O estudo deve ser realizado em ao menos uma concentração do medicamento,
Antes, o estudo deve ser realizado em todas as concentrações do medicamento. Então, isso aqui são tudo três textos novos, né, que a RDC trouxe, né, falando quando deve ser realizado, né, quando diferentes concentrações do medicamento possuem diferença quantitativa de formulação, o estudo deve ser realizado em todas as concentrações ou na concentração que contenha todos os recipientes das outras, né? Então, aqui ela vai detalhando esses casos, quando que eu vou fazer em ao menos uma, e não agora sempre eu tenho que fazer em todas. Então, isso aqui também foi uma melhora aí nessa parte. E ela trouxe ali num parágrafo único, quando houver dados que evidenciem, né, aqui nesse trecho, que os hifas associados não interagem entre si por via química ou física, ou quando a formulação proposta para o registro promover separação física completa entre os hifas, o estudo de degradação do hífen em associação poderá ser dispensado. Então, trouxe mais um caso aí para poder estar dispensando esse estudo. Então, o que nós podemos ver ali, né, de forma geral? Alteração nos requisitos para a condução de estudo de degradação forçada, em caso de produto com mais de concentração ou associação. Então, com isso aí nós vamos simplificar procedimentos, focando nas condições mais relevantes para determinadas concentrações e também está refletindo aí, então, uma evolução das práticas regulatórias e científicas, né? Cada vez mais aí implementando, então, essa parte científica, onde nós podemos utilizar aí as justificativas técnicas, né, para falar se eu vou realizar um teste ou não. Então, ter todo esse embasamento teórico aí por trás. É, aqui, ela trouxe que o estudo de degradação forçada deverá contemplar minimamente, né? Então, aqui já fala como eu devo fazer as condições experimentais. Então, eu vou ter fase líquida e fase original, conferindo, então, maior robustez aí para o meu estudo. Na fase líquida, eu tenho que fazer ácido, básico e oxidante. A oxidante, eu tenho que fazer uma dessas, né? Autooxidação, peroxidação e oxidação catalisada por metais de transição. Na fase original, seria aquecimento, umidade e luz, né? Então, conforme os guias aí. As condições específicas de avaliação, aqui no caso eu trouxe de azul, só o que realmente foi alterado, né? Então, não tinha antigamente deverá contemplar minimamente, não tinha autooxidação e não tinha esses detalhes aqui. As condições específicas de avaliação da amostra deverão ser ajustadas com base no IFA específico e no tipo de forma farmacêutica a ser estudada. Os parâmetros finais selecionados para a degradação dos IFAs e do medicamento devem ser cientificamente justificados. Então, por que eu estou fazendo aqueles testes, né? Porque essas foram as condições que eu selecionei ali. Então, agora eu tenho essa parte de justificativas técnicas aí. Antes, na RDC 53, a empresa deverá apresentar os seguintes estudos, submetendo a amostra às condições: aquecimento, umidade, solução ácida e básica, oxidante, fotolítica e íons metálicos. Agora, nós não temos mais a presença aí dos íons metálicos, né? É, mas eu tenho ali, porque seria basicamente oxidação, e eu tenho a oxidação catalisada por metais de transição, né? Então, eu tenho um estudo mais amplo e um estudo que pode ser adequado conforme o meu medicamento. Além disso, também houve uma revisão nas condições obrigatórias, então, de estresse, né, modificando exigências anteriores, e a flexibilização na necessidade de justificativas técnicas para não aplicação de determinadas condições, alinhando, então, com práticas internacionais e atualização científica. Aqui eu trouxe um trechozinho só para mostrar também a parte justificativa técnica, né? Caso alguma das condições listadas não deva ser empregada, em razão de características da amostra, propriedade fisicoquímica, então, apresentar justificativa técnica. No caso em que as três condições de degradação não forem testadas, justificativa técnica deve ser apresentada para a condição de oxidação, né, para a avaliação. No caso, qual foi selecionada, né? Estudos em fase líquida do produto acabado poderão ser dispensados para medicamentos de forma sólida, desde que estudos realizados com o IFA em fase líquida e fase original e com o medicamento em fase original demonstre, então, o método indicativo de estabilidade. Então, se eu tenho ali meu IFA, fase líquida e fase original, está aprovado, meu método é indicativo de estabilidade, e eu fiz com o meu medicamento também, só em fase sólida, isso aí já está aceito, então eu não preciso fazer ali, por exemplo, com o meu medicamento em fase líquida, né? Um ganho aí também em um dos testes. A RDC 964 também flexibiliza a exigência numérica, né? Então ela não fixa mais o limite de 10%.
Então, enfatiza a necessidade de comprovação científica da extensão da degradação. Então, isso aqui também ficou mais amplo. Antes, a RDC 53 trazia esse texto aí, né, que a degradação tinha que ser superior a 10% e inferior àquela que levaria à degradação completa da amostra. Então, foi substituído por esse outro texto aí, né, de forma mais ampla. Mas agora, então, eu tenho essa flexibilização, né, sem uma exigência numérica. Na parte de avaliação dos resultados. Então, aquilo tudo ali era questão de definições, objetivos. Então, vamos agora para a avaliação dos resultados. O que que alterou? A 964, ela aprofundou a avaliação de dados cromatográficos, ampliou o foco para outros picos relevantes, além do IFA, a exigência de apresentação dos cromatogramas também ficou mais clara. Então, nos casos que não for possível demonstrar, por exemplo, pureza de pico do IFA e, quando aplicável, de outros picos de interesse, a empresa tem que mostrar a seletividade do método por meio de outros parâmetros ou técnicas adequadas, né? Então, caso não tenha pureza de pico, eu tenho que usar outros parâmetros aí para mostrar essa seletividade do meu método. São considerados picos de interesse os picos atribuídos a impurezas e outros produtos de degradação utilizados no cálculo de teor do IFA e picos atribuídos a metabólitos ativos. Limites mais baixos, então, vão poder ser aplicados se o produto de degradação for excepcionalmente tóxico. Limites mais elevados podem ser aceitos desde que cientificamente justificados. E mantém a exigência de identificação e quantificação para produtos acima dos limites, mas introduz um critério mais claro para a mutagenicidade conforme o CHM7. Né? Então, nós vamos poder ter esse limite aí reduzido em caso de produtos tóxicos. Então, o que dá para observar aqui, basicamente, é que, conforme a legislação, na forma que ela atualizou, eu tenho muitos termos cientificamente justificados, justificativas técnicas, né? Então, eu realmente vou poder modelar o meu estudo, vamos dizer assim, né? Então, eu consigo agora ter uma autonomia maior e não apenas executar os testes, né? 6 ou 7 testes ali, que eram pedidos de acordo com a RDC 53. Agora temos também a aceitabilidade de dados obtidos frente ao comparador, né, que é uma novidade aí para genéricos e similares. O artigo 19 trouxe que o produto de degradação poderá ser considerado qualificado quando atender ao menos uma das seguintes condições: para medicamentos genéricos e similares, quando a quantidade observada e o limite de aceitação proposto para um produto de degradação forem similares à quantidade do mesmo produto de degradação observado para um medicamento comparador que se tenha adequado previamente os requisitos dessa resolução. Então, ela passa a aceitar aí, né, frente ao comparador, então, os dados de produto de degradação para o referência ou para o similar e o genérico aí. E a formulação da documentação que deve ser enviada para a Anvisa, né? Então, minimamente, a indicação do método analítico avaliado e o resumo de condição de realização do estudo, resultados experimentais obtidos. Então, ela trouxe aqui cromatograma representativo, dados que demonstrem a eficiência da separação cromatográfica, protocolo do estudo, todos os dados brutos experimentais, incluindo todos os cromatogramas, devem estar disponíveis na empresa e ser apresentado à Anvisa no caso de esclarecimento adicional. E a documentação descrita no caput pode ser enviada em separado ou como participação de CTD, desde que as informações solicitadas nessa sessão estejam presentes. Então, ela trouxe aqui de forma detalhada, né, o que a RDC 53 também não tinha. Trouxe o balanço de massas, né, quando houver o balanço de massa das condições em que houve degradação significativa deve ser calculada. A RDC 53 não abordava, né, de forma explícita isso, normalmente era por meio de exigências. Artigo 15. A discussão técnica relacionada ao estudo de degradação forçada deve contemplar ainda conclusões sobre as principais vias de degradação do IFA, os produtos de degradação que serão monitorados e a adequabilidade do método analítico. Então, os resultados dos estudos também deverão ser utilizados como suporte para o desenvolvimento, validação do método de análise do produto de degradação relevante e para análise crítica do perfil de impureza do medicamento. Outra parte aqui que entrou, que foi uma diferença, né, que a Anvisa trouxe aí, é como funciona o mecanismo de transição. Então, saímos aí da 53, fomos para 964, ela entra em vigor na sua data de publicação. Então, eliminou os prazos escalonados, estabeleceu um período de adequação, 730 dias para protocolos.
além de revogar explicitamente a RDC 53. Isso é um entendimento nosso, né, que o guia 4 também deixa de estar vigente, pois se ele for seguir da risca, pode não contemplar toda a estrutura agora da RDC 64, né, que detalha minuciosamente aí o delineamento experimental e a documentação exigida. Caso alguém tenha algum comentário a respeito do guia 4, né, pode ficar à vontade. Esse é um ponto de vista nosso, né, estudando ali a questão da legislação, tem alguns pontos ali que acaba não sendo contemplado, mas o subentendimento nosso é que a 53 revogada, o guia 4 também. Então vamos ver o posicionamento da Anvisa aí, né? É bem provável que em breve a Anvisa ou Sinduspharma vai se pronunciar, né, para falar mais da legislação. E vamos ver se futuramente vamos ter um novo guia, né? Então, para acompanhar essa legislação agora. Então, partindo um pouquinho aí para a parte de inteligência artificial, softwares, como que eu posso ter um auxílio, então? Nós vimos que podemos ter justificativas técnicas em diversas etapas, né? Então, como que eu posso obter um estudo do perfil de degradação teórico? Software de degradação em sílico, hoje vamos falar especificamente do React, né, que é o software que nós lançamos recentemente. Estamos aí com aproximadamente 90 usuários já em teste, então o sistema que está bem testado, bem robusto, né? Então, casando aí com os resultados experimentais, ele permite que os usuários façam várias predições de degradação, enquanto ele recebe mapas ilustrativos dos caminhos de degradação, informações sobre a probabilidade de degradação e quais são então esses produtos de degradação que vão ser formados. A degradação, ela é um processo complexo, né? Ela é influenciada aí por vários fatores, desde estrutura química, formulação, condição de estresse, qualquer outro fator aí, temperatura, tudo pode afetar a minha cinética de degradação e com isso também as características do produto como um todo. Com o software, você vai poder identificar e controlar as vias críticas de degradação, descobrindo se aquela condição de estresse deve ser ajustada no delineamento experimental. Então, você vai conseguir um embasamento sabendo se a principal via de degradação do meu medicamento é a via de hidrólise, né? Uma hidrólise ácida, por exemplo. Meu medicamento não degradou na parte oxidativa. Fotólise, meu medicamento também não é sensível, né? Estudo com UV. Então, tudo isso aí, você vai conseguir ter esse insight de forma rápida aí com o software. Então, essa aqui eu vou mostrar primeiro só as telas, né, do software. Eu vou estar encaminhando por e-mail o acesso para cada um de vocês. Então, vocês vão ter aí um mês ilimitado. Vou mostrar aqui na prática, né? Se vocês tiver alguma estrutura também, quiser mandar aí no chat, nós podemos rodar aqui em tempo real. E vou mostrar um estudo de caso, como que eu posso aplicar, né, esse software, então, num estudo de degradação. Essa é a tela que o sistema gera. Então, nós temos aqui, nessa interface, o meu IFA de entrada, nesse caso uma cafeína. Ele vai me gerar todos os produtos de degradação formados nas condições que eu defini que eu quero degradar meu medicamento. Nesse tipo de software, normalmente nós passamos para o sistema qual o pH. Eu posso selecionar um pH específico, ou eu posso passar todo o meu range de pH, né? Ele vai degradar em todas as condições e vai me falar qual é a suscetível. Posso passar parâmetros como temperatura, condições que eu vou submeter, água, oxidação e fotólise. No caso, nós não estamos trazendo mais, conforme a RDC 53, íons metálicos, né? As reações de íons metálicos, elas estão englobadas dentro da oxidativa. Então, nós só diferenciamos, conforme você for abrir os estudos e tudo mais, tem essa diferenciação agora, de qual o tipo de reação, qual o tipo de degradação que está acontecendo. Degradações suscetivas seriam quantas degradações vão ser realizadas. Então, se eu tiver uma via de degradação, o que seria isso, Júlio? Eu vou degradar meu medicamento uma vez apenas. Então, eu vou pegar a cafeína, vou gerar os degradantes dela, pronto, uma via de degradação. Se eu colocar duas vias, ele vai pegar todos esses degradantes e vai degradar novamente. Então, eu vou ter duas vias de degradação. Lógico, o número de produtos vai ser bem maior e às vezes isso não é interessante para o meu teste. Não necessariamente todos os produtos que aparecem aqui serão formados, né? As primeiras vias de degradação são os mais suscetíveis. O score, ele vai mostrar em toda reação a probabilidade de formação e as propriedades fisicoquímicas. Então, o sistema ele trabalha com um modelo de inteligência artificial capaz de prever ponto de fusão, ebulição, pKa, solubilidade, TPSA, né, que é voltado aí à polaridade. Então eu tenho diversos parâmetros, viscosidade, ele consegue prever para todas as estruturas, tanto o meu IFA quanto meus produtos de degradação.
Esse Vzinho aqui, né, que está aparecendo nessas estruturas, o que é isso? O sistema ele é capaz de saber se essa estrutura está presente na literatura ou não. Então, todo produto de degradação que é forçado, ele vai verificar no PubChem se aquele produto existe. Então, Júlio, o score, a probabilidade de formação desse produto é alto. Será que ele realmente vai formar? Na literatura ele também existe através de uma via oxidativa. Então, a probabilidade dele é maior ainda, né? Então, além de eu ter o verificado do sistema, né, que o sistema fala que a probabilidade é alta, eu também tenho aí essa verificação na literatura, comprovando que essa estrutura realmente existe, né? Não é apenas uma impureza em sílico. Além disso, o sistema TSMS, eu vou mostrar aqui na prática depois, realmente é o espectro de massas em sílico. Então, ele vai predizer o espectro de massas com todos os fragmentos, intensidades e carga-massa, para todos os meus produtos de degradação e para o meu IFA. Também para ajudar aí na fase de identificação, caracterização de uma impureza. Ao abrir uma daquelas impurezas, ele vai me exibir essa tela, onde eu vou conseguir ver qual que é o grupo reativo, qual é a condição de reação, nesse caso uma oxidação, né? Ele vai grifar aqui para mim que esse grupo aqui, imidazol, sofreu uma reação de oxidação, formando esses dois produtos, e ele vai me trazer sempre o mecanismo geral. Então, o grupo imidazol ele sofre oxidação, levando à formação de um equilíbrio cetoetanólico. Exemplo de estruturas que seguem esse mecanismo é a cafeína, teofilina e teobromina. Júlio, eu quero aprofundar mais nesse tema, né? Essa aqui é realmente uma discussão bem mais simples. Então, eu tenho uma referência aqui falando exatamente só dessa reação. Então, todo o sistema ele é referenciado. Não são reações que vão ser preditas em sílico, mas elas não existem. Todas as reações têm uma referência, todas as reações estão ali na literatura para servir de embasamento, né, de justificativa técnica para os meus estudos. E o sistema gera esse espectro de massas aqui, né? Aqui eu trouxe só a imagem do espectro, daqui a pouco eu vou mostrar aqui a tabela de fragmentos. E é um espectro em sílico também, né? Modelo aí Tandem MS, é como se fosse uma injeção pura, vamos dizer assim, do espectro de massas, onde eu vou conseguir visualizar todos os produtos que são formados e ter essa relação de estrutura, né? Na minha tabela eu consigo visualizar até de forma melhor, eu vou mostrar mais para frente, eu consigo ter essa relação aí de quais os fragmentos formados e conseguir fazer essa identificação também no massas. Abrangi todo o estudo relacionado à IFA. Agora eu preciso pensar também se o sistema vai me auxiliar na minha no meu medicamento, no meu produto acabado? Sim, o sistema ele conta com o módulo de compatibilidade de IFA recipientes. Então eu posso selecionar meu IFA, selecionar todos os recipientes que eu tenho na minha formulação, e a partir daí ele vai identificar todas as incompatibilidades que eu tenho. Então, esse grupo amina, né, uma amina primária aqui, ou secundária, pode reagir, né, ele trouxe os dois casos, né, mas nesse caso aqui é a amina secundária, ela vai reagir com o ácido cítrico, né? Então, recipientes ácidos pode conter uma dessas três estruturas que pode sofrer reação, então, com as substâncias ácidas ou básicas. Então, ele vai me trazer também uma descrição dessa reação, é uma reação ácido-base, e para cada recipiente que tiver uma incompatibilidade, ele vai me trazer o que pode estar reagindo. Futuramente nós vamos trazer um módulo novo aí, né? Nós estamos trabalhando aí num agente de formulação, que é uma inteligência artificial que vai pegar esses dados, né, da sua formulação e vai falar, Júlio, isso aqui tudo é incompatível. O que eu posso fazer com isso? Nós vamos pegar essa formulação e vamos falar para você, beleza, esse recipiente seu, ele trabalha como um espessante, às vezes só um adoçante da sua formulação, e ele está causando, essa função dele está causando ali alguma incompatibilidade. O agente, ele vai conseguir ter acesso a características de outros recipientes similares, percentuais que eu posso utilizar de acordo com handbooks, e a partir daí ele consegue verificar outras incompatibilidades e até compatibilidades e me fornecer, Júlio, essa formulação sua aqui vai ser a ideal. Realmente esse é um sistema mais avançado, né? Tá dando um pouquinho de trabalho aí para nós, mas em breve acreditamos que ele vai estar disponível já. Então é outra forma também da inteligência artificial conseguir auxiliar. Basicamente, ela vai fazer o que nós fazemos hoje, só que o conhecimento dela, né, vai ser algo assim mais amplo. Então eu vou conseguir pegar uma formulação e olhar vários documentos na literatura ao mesmo tempo, e ele vai te trazer um relatório falando tudo que ele testou, todos os recipientes que ele testou, e vai te falar, eu acho que o melhor é esse, mas você vai ter acesso a todos que ele testou e tudo isso. Mas hoje nós já trazemos para você tudo que pode reagir na sua formulação e o risco, né, dessa formulação,
para poder auxiliar também, então, em alguma alteração que eu devo fazer, ou na minha formulação, ou no meu método, né? Quem que é o errado, né? É o analítico, é o farmacotécnico? Então, sempre essas dúvidas aí que ficam. Tem um módulo extra também de nitrosaminas, né, que é a RDC 677, o prazo está acabando aí agora em maio, né? Então, o sistema ele também gera todas as nitrosaminas possíveis a partir de um IFA e seus produtos de degradação. Consulta tabelas do EMA, se tem limite conhecido na literatura. Se não tiver, precisa de um CPCA, né, calcular um limite. Ele vai fazer isso também de forma automática e vai te trazer o cálculo do CPCA. Isso aqui tudo vai estar disponível também para vocês. Então, pode estar testando a ferramenta por completo. Mesma forma, ele vai trazer aqui um estudo de como sofreu essa nitrosação e também as referências, tudo mais, da mesma forma, bem completo. Ah, Júlio, preciso fazer fase 2 de nitrosaminas. O sistema também conta com o spec de massas para nitrosação. Então, eu consigo ter esse spec de massas para me auxiliar aí numa caracterização de uma nitrosamina. Então, resumindo aqui, como que esses módulos, né, como que a inteligência consegue me auxiliar? Então, com esses dois módulos, eu consigo identificar os grupos funcionais do fármaco, então, quais eles são suscetíveis à degradação, prever os produtos teóricos, considerando as reações mais comuns para aqueles grupos funcionais, identificar quais os PDs são previstos na literatura e também por meio da base de dados do PubChem. Então, eu vou ter essas duas formas aí no sistema. Identificar essas vias de degradação mais provável. Então, eu formei 10 produtos de hidrólise, 2 de oxidativo. Então, isso tudo eu vou conseguir identificar ali no sistema. Vou identificar os recipientes que devem ser evitados por potencial interação com o fármaco. Vou predizer os produtos de degradação ou de interação do fármaco com as impurezas potenciais também dos recipientes. Aquele módulo lá, como eu falei, ele traz para mim toda a parte de recipiente, mas ele também traz as impurezas dos recipientes. Então, se for um recipiente, às vezes, uma povidona não vai causar uma degradação do meu fármaco, mas às vezes uma impureza dela pode causar uma degradação. Então, o sistema vai abranger as impurezas também. E predizer o espectro de massas para os produtos de degradação de interesse. Então, é um software bem robusto, bem completo, para auxiliar em toda essa parte de referência bibliográfica, justificativa técnica, né? Tudo isso ele vai abranger. Então, o conhecimento, antes da minha etapa analítica, das condições de degradação, as quais o produto é mais suscetível, as quais impurezas são formadas, vai auxiliar, então, o planejamento dos meus experimentos com a visão futura. Então, eu já posso saber previamente o que pode ser formado. Em consequência, o trabalho na bancada vai se tornar mais ágil, assertivo, uma vez que a condição testada já se tem a expectativa do que será ou não formado, né, como produto de degradação. Então, nós podemos ter essa evidência em dois momentos. Então, quando o resultado experimental concordar com o estudo de predição, então o estudo vai ficar mais simples de ser justificado, pois o estudo teórico casou com ele ali, né? Então, inclusive, nas condições no qual a molécula é estável. Não formou nenhum produto de degradação no meu estudo experimental, mas o meu sistema em sílico também não gerou nenhum produto de degradação. Então, nós temos essa aceitabilidade. Quando o resultado experimental divergir do resultado predito, né? Pode acontecer também. Então, o analista vai poder perguntar, realmente, o estudo foi realizado da forma correta? Ou alguma informação foi negligenciada, então às vezes eu não degradei o suficiente para chegar em algum produto, então eu consigo ter alguns questionamentos também que podem ser feitos aí em casos do resultado experimental não bater com o estudo teórico. Então aqui eu vou trazer um estudo de caso breve aqui da cefalexina, né? Então é um antibiótico, né, pertencente à classe aí dos cefalosporinas, usado no tratamento de infecções de trato respiratório, infecção de pele, tecidos mole. Eu trouxe essa estrutura principalmente pela quantidade de grupos funcionais, então ela vai ser uma estrutura muito boa para fazer, né, esse estudo de degradação em sílico, pela quantidade de produtos que podem ser formados, a quantidade de reações que ela é suscetível. Então, a partir daqui, nós vamos conseguir realizar o delineamento experimental a partir de uma revisão na literatura, né? Então, se eu for fazer isso de forma manual, vai ser uma forma realmente trabalhosa e demorada, porque eu vou ter que sair pesquisando artigos, estudando esse IFA, tudo mais, onde eu posso ter um sistema que já vai me contemplar tudo isso e já vai me trazer também todas as referências que eu buscaria na literatura, né? De todas as formas possíveis de degradação. O sistema ele funciona com um método de grupos funcionais. Como que funcionaria isso?
ele vai reconhecer todos os grupos funcionais que eu tenho nessa estrutura. Ah, eu tenho um ácido carboxílico, eu tenho uma amina secundária, eu tenho uma amina primária. Então, tudo isso ele vai reconhecer e a partir daí ele vai tentar fazer reações sempre baseado na 964. Então, hoje o sistema aborda em torno de 170 reações. São todas baseadas na 964. Ah, Júlio, às vezes eu tenho um outro sistema aí que forma muito mais produto de degradação. Sim, se eu for abranger todas as reações orgânicas que podem acontecer, né, serão mais produtos que podem ser formados, mas não é isso que nós queremos ver no nosso estudo, né? Nós queremos ver realmente os produtos que formam, né, para conseguir utilizar esse relatório como uma justificativa técnica. Então, vamos otimizar a avaliação teórica desses produtos. Então, vamos utilizar o software aí, o React. É, é bem simples, né? A interface intuitiva. Então, o primeiro passo, nós vamos desenhar a estrutura aqui do IFA. Depois eu vou fazer aqui na prática, vai ficar mais simples, né? E junto com o acesso, eu vou disponibilizar um tutorial em PDF. Então, vocês podem estar seguindo no tutorial ou também qualquer auxílio, qualquer dúvida, pode estar entrando em contato conosco aí que nós vamos estar fazendo esse auxílio também. Escolher os tipos de reação desejada. Então, nós podemos filtrar aqui as reações e a probabilidade delas. Normalmente eu recomendo deixar embaixo, que significa que ele vai pegar todos os produtos que podem ser formados e lá ele vai me filtrar, vai me mostrar. Se eu filtrar aqui, por exemplo, em alto, ele só vai me trazer os produtos que são alto. Então, com isso eu consigo às vezes ocultar algum produto que realmente vai ser formado, porque por mais que às vezes ele está com um score aqui um pouco mais baixo, às vezes acaba sendo formado numa quantidade menor, né? Mas eu tenho essa formação aí desse produto. Então é sempre importante deixar no score baixo e exibir todos os produtos. Essas seleções aqui saem todas no report, então eu consigo saber o que, que eu estou selecionando. Calcular as propriedades físico-químicas, pK, log de P, log de S, então tudo isso o sistema faz também, né? Às vezes é uma dificuldade aí para nós em estudos experimentais, né? Achar o pK de uma estrutura, às vezes os sistemas são pagos, né? Ou limitados aí por quantidade de tamanho de estrutura, então o React também consegue fazer todo esse, qualquer range de estrutura, ele consegue fazer essa predição em sílico aí do meu pK. E o PKA em específico, né, que vou voltar aqui rapidinho, a propriedade que nós utilizamos bastante, né, falar, ah, Júlio, qual a assertividade dessa IA? O PKA, normalmente ele é 0,2 para cima, 0,2 para baixo, foi o máximo que nós vimos, né, então é uma variação aí de mais ou menos 0,2. É uma variação teoricamente baixa, né? Varia de caso a caso, mas nós não pegamos nenhum caso que fosse maior que isso. Então, hoje, as variações dessas propriedades fisicoquímicas são realmente baixas, né? São bem assertivas. E também tem um artigo aí no sistema de todos os modelos que estão sendo utilizados, né? Todos os modelos que foram treinados por nós. O React, então, ele vai identificar todos os fragmentos do seu IFA, que são suscetíveis à degradação, vai apresentar um resumo dessas condições e as vias de degradação mais reativas, né? Então, a partir das informações do React, no Ceflexina nós obtemos então aqui os produtos de degradação formados. Nós temos uma legenda aqui de forma rápida, né? Bater o olho ali, eu já consigo saber, esses três aqui são produtos de hidrólise. Você pode ver que a probabilidade de formação dos três são altas e todos eles estão na literatura. Esse aqui é um produto de oxidação, é uma probabilidade média, mas ele não achou na literatura, beleza? Mas pode ser que seja formado. Mas a partir daí eu consigo ter insights mais rápido, né, do que pode estar me esperando ali na bancada. Então, de fato, ela apresentou vários grupos suscetíveis à degradação, que estão sujeitos à reação de descarboxilação oxidativa, hidrólise ácida e básica, autooxidação, entre outras. Eu abri na pop-up de cada um, ele vai me mostrar, ou eu posso exportar um report aqui, vou mostrar mais para frente, um report bem detalhado, cada página é um estudo de um produto de degradação, então eu consigo estar utilizando aí. E o spec de massa é disponível tanto para o meu IFA quanto para os produtos. Isso aí também é um ganho muito grande. Então, como que eu vou utilizar as informações do teórico para o experimental, né? Então, eu vou conseguir ter auxílio aí na escolha dos parâmetros de degradação, né, que são os endpoints. Então, todas as informações teóricas geradas pelo React vão ser reunidas no report para visualização, compreensão de quais as vias estão associadas às condições de estresse mais brandas ou severas. E na análise de suscetibilidade de degradação dos grupos funcionais, destacam dois grupos de cefalexina, a amina primária e tioéter, que são os que mais degradaram aqui no caso. O nosso report ele vai trazer dessa forma que eu vou ter sempre a minha estrutura, então nesse caso aqui é o produto D1, ele vai me trazer as propriedades que eu pedi para calcular, ele vai sempre trazer fórmula, massa,
né, o score aqui, o pK que eu pedi para calcular, a condição que o sistema gerou, então a oxidação de alceno, e o mecanismo. Então, quando submetida à condição de oxidação, olefinas, especificamente aquelas conjugadas com ligações duplas, podem sofrer epoxidação por meio de uma reação do tipo SN2. Então, ele vai trazer aqui tudo bem detalhado, referência nesse caso aqui é do stress test, né, do Barrett, página 108 e 109. Então, se eu abrir lá, vai ter essa mesma imagem e um detalhado completo desse tipo de reação. Então, o sistema ele vai agrupar tudo isso no report, que eu vou poder estar utilizando ali para delinear meu estudo, para auxiliar a escolha dos meus parâmetros. Então, eu vou ter tudo isso aqui de forma fácil. O número de PDs únicos preditos para cada condição de degradação é importante no momento de avaliar os resultados experimentos de cada estudo. Então, eu consigo comparar, eu tive 10 produtos de degradação preditos e no meu experimento eu tive 9 produtos. Então, eu consigo ter um vínculo, né, entre esses valores. Por exemplo, se experimentalmente não for observada degradação da cefalexina em uma condição específica de hidrólise, pode inferir que os grupos presentes na molécula são resistentes a essa condição, principalmente se não houver evidências que indiquem o contrário. Então, eu posso confiar nesses dados, mostrando que realmente ela não degrada na hidrólise. Por outro lado, ao considerar que a pressão em sílico indica hidrólise como a segunda condição que mais gera produtos, fica evidente que os parâmetros que eu escolhi foram muito brandos e devem ser revistos. Então, eu vi aqui que o principal é a oxidativa, né? Eu já sei disso. E a segunda via que mais gera produtos é a hidrólise. Então, como que eu fiz o meu experimento que deveria gerar, por exemplo, 10 produtos de oxidação, minha oxidação não gerou nenhum. Então, será que realmente ele está degradando suficientemente? Preciso deixar esse estudo aí mais robusto, né, mais intenso aí para realmente ver se forma. Então, eu consigo ter esse delineamento melhor aí do meu experimento. Adicionalmente, a partir das verificações do PubChem, né, é possível identificar também facilmente dados na literatura sobre o estudo de degradação. Então, nós temos aqui essa reação. Se nós pesquisarmos, baseado nos dados que nós temos do PubChem, né, que teve o vínculo ali, teve o match, então nós conseguimos encontrar essas duas impurezas, né? Então, aqui a impureza A, né, da cefalexina, que é da farmacopeia europeia, e a impureza B também da farmacopeia britânica. Então, nós conseguimos ter esse vínculo e localizar mais fácil na literatura, porque realmente ela está no PubChem, então, bem provável que eu vou ter outros artigos que vai falar dessa estrutura. Nesse caso, foi um artigo de Von, né, e colaboradores. Ele mostrou que a impureza A e B são de hidrólise ácida, como nós vimos já no sistema. Contudo, os produtos majoritários obtidos a partir da abertura do anel beta-lactâmico, corroborando com os dados da literatura sobre a suscetibilidade do anel, né, via reação de hidrólise catalisada por ácido ou base. Essa aqui, no caso, é a imagem do artigo, ele me traz a cefalexina, pH maior que 8, ele me traz os produtos, e pH menor que 5, ele me traz também aqui os produtos, né? Eu tenho as reações que ele me aborda lá no artigo. A reunião dessas informações permite o acesso não somente aos produtos de integração teórico, mas também ao direcionamento das condições de estresse, pelo quais essas estruturas são formadas e, em alguns casos, sugestões de método indicativo de estabilidade. Às vezes eu sei que meu método eu preciso. Eu estou usando algum diluente ali que às vezes é básico, ou um diluente ali que é ácido, né? E eu sei que a minha amostra vai degradar nisso, então eu consigo fazer diversos ajustes aí na minha metodologia. Então, mais alguns parâmetros aí, mais alguns endpoints que eu posso otimizar, né? Então, o desenvolvimento de metodologia baseado no conhecimento prévio vai me auxiliar na escolha de colunas mais apropriadas por tipo de analito, fase móvel compatível, então foi o que eu falei, né? Então, às vezes eu estou usando aí uma fase móvel ou um diluente, né, ácido demais, e eu sei que a minha estrutura vai degradar naquela condição ali de hidrólise, então, às vezes, isso vai afetar meu método. Comprimento de onda mais adequado também para detectar todos os produtos de degradação gerados, visto que eu já sei quem são eles. Além disso, combinar o espectro de massa das estruturas preditas com os valores de massa exata, auxiliando os experimentos de cromatografia líquida acoplada ao massas, então, né? Então, nós trazemos essa tabela aqui, ó, que é o que eu falei que eu ia mostrar lá na frente, né? Temos aqui a intensidade, a relação de massa e os fragmentos. Então, ele vai trazer isso para todas as estruturas, todos os produtos de degradação, e eu vou poder utilizar isso aqui também ali na bancada.
Então, esse conhecimento também pode influenciar na escolha do material de embalagem e nas condições de estocagem do meu medicamento, né? Então, tudo isso eu consigo ter insights aí a partir de um estudo teórico, um estudo bem embasado, que pode ser feito com auxílio de software de degradação em sílico. É, eu coloquei aqui obrigado, né? Mas eu vou mostrar agora na prática, então, que aí vai ficar mais simples, então, de ter essa interatividade com o sistema, como ele funciona. Deixei aqui meu e-mail e telefone, então, qualquer dúvida, né? Qualquer é, outro ponto, pode estar entrando em contato, auxílio, né? Vou estar encaminhando aí o acesso para todos do sistema, podem estar utilizando à vontade. O sistema hoje ele está oferecendo um suporte até multilingüe, né? Então tem usuários internacionais aí, estamos deixando o sistema cada vez mais robusto. Ah, Júlio, fiz uns testes aqui e tal, acho que poderia ser implementado uma melhoria aqui, outra coisa. Fala conosco, né? Nós podemos estar implementando essa melhoria. Nosso objetivo realmente, desde que nós fundamos aí a Kemia, né? Liberamos o chat RDC, é obter cada vez mais esse contato próximo, né? Com o público, né? Com a comunidade farmacêutica e para auxiliar todos. Então, as demandas que vocês tiverem, né? Nós podemos estar auxiliando. Essa liberação de softwares gratuito, igual o chat RDC. Nosso objetivo realmente é estar agregando aí na comunidade, mostrando que a inteligência artificial pode sim estar vindo a auxiliar aí, né, tá a agregar em nossos estudos e dar essa celeridade no dia a dia. Alguém tem alguma dúvida até agora? Alguma pergunta? Comentários? Ronaldo? Espere só um minuto. Eu não tô te ouvindo. Espere só um minuto. Mas alguém pode falar alguma coisa? Acho que ele. Não tô escutando ele também. Ah, agora eu só vou ouvir. Certo. Não, fechou. Acho que é alguma coisa com o microfone dele lá. Ah, não, beleza. Achei que era o meu aqui. Então, vou mostrar aqui um pouquinho do software para vocês verem aqui na prática. É, é uma RDC muito nova, né? Então, aos poucos, nós vamos tendo esse contato maior, né? Hoje eu estou ministrando cursos aí pelo CDPI, pelo Sedus Pharma e pelo ISP. Né, o CDPI tem agora dia 8, né, um curso de inteligência artificial aí voltado à indústria farmacêutica, né, começa a primeira etapa. Pelo Sedus Pharma, vamos ter curso aí dia 8 de abril, né? Em breve eles vão fazer a divulgação, também aplicando inteligência artificial a processos regulatórios, e também vamos ter aí cursos com ISP em maio, né? Também inteligência artificial voltada a automações aí, né, na indústria. Então, direto eu estou ministrando esses treinamentos, né, com o objetivo realmente de deixarmos mais claro, mostrar todo esse potencial. Então, tudo que é capaz aí com essa parte de automação. Às vezes eu falo um pouquinho rápido, né, mas vou liberar a gravação e vocês podem voltar em alguma parte também. Então, vou fazer um estudo aqui de predição de degradação para mostrar de forma mais rápida como que, mais simples, né, como que o sistema funciona. Vou pegar uma estrutura aqui na literatura, vou pegar, por exemplo, uma amoxicilina. Verdade, cadê? Nesse caso aqui, eu abri o site do PubChem e peguei o Smiles. Ah, Júlio, o que que seria isso, né? O Smiles, ele nada mais é do que a representação da minha estrutura química por caractere. Então, é necessário? Não, eu posso vir aqui no Catcher, né, que seria onde eu desenho as minhas estruturas. Posso selecionar aqui um anel, posso vir aqui nos átomos de carbono, né, tá desenhando as estruturas.
precisa de ligações duplas. Então, o Catcher ele é bem simples, né? Vamos dizer assim, bem intuitivo também, bem responsivo. Posso estar desenhando aqui minha estrutura. Quero ligar um benzeno aqui. Então, eu posso desenhar por aqui. Ou eu posso vir, simplesmente colar esses miles aqui e aplicar. É uma forma mais rápida, né? Eu prefiro. E eu já consigo obter minha estrutura aqui, então, de forma mais rápida. Vou colocar aqui amoxicilina, condições degradativas que eu quero colocar ela. Se eu deixar o pH em branco, ele vai considerar todo o range. Então, de 0 até 14. Se eu setar um valor específico de pH, ele vai fazer só aquele estudo. Então, se eu colocar, por exemplo, Júlio, eu quero um pH 8, ele vai fazer meu estudo só em pH 8. Nesse caso, eu vou deixar em branco, porque ele vai fazer em tudo e vai me mostrar quem é ácido e quem é base. Temperatura. Temperatura eu coloquei 70 graus. Então, toda utilização de temperatura acima de 30, ele vai utilizar a temperatura como incremento nas minhas reações. Ah, não quero utilizar a temperatura. Posso colocar 25. Então, a partir daqui agora, ele vai ignorar a temperatura como um parâmetro. Ele vai considerar todas as reações de temperatura ambiente. Nesse caso, eu vou deixar aqui 70. Vou selecionar água, oxidação e fotólise. Quero degradar em tudo que é possível. Degradação suscetível, eu vou deixar só uma para ver realmente quem são os principais produtos formados. O score, né, como eu falei, é a probabilidade da formação, então ele é de baixo a alto. Vou deixar aqui embaixo, que eu quero realmente ver tudo que pode ser formado, e daqui a pouco eu mostro na prática como que funciona se eu mudasse esse score, né, para alto. E descritores moleculares, então eu posso colocar aqui um pKa, solubilidade, posso selecionar todos aqui, né? Vai determinar se meu estudo vai ser um pouquinho mais rápido ou não, essa quantidade de descritores que eu vou pedir para minha inteligência calcular. Vou fazer o cálculo aqui, esperar um pouquinho. E esse é o diferencial também do sistema, é o que? Ele é web, né? Então eu posso acessar de qualquer lugar, celular, smartphone, tablet, ele vai estar funcionando ali. E toda atualização que nós fizermos, automaticamente é disponibilizada. Então nós atualizamos o sistema, atualiza o dispositivo de todo mundo. Isso é de forma bem rápida. Então ele vai me trazer aqui meu IFA, vou abrir aqui a amoxicilina, ele me traz informações da literatura. Nome, o PAC, qual que é o CAS, o SMILES, a fórmula química dele, né, a massa, o INCIQ, e o pKa, nesse caso aqui, 351. Se eu vier aqui nos produtos de degradação, então eu tenho a legenda, né? Água, oxidação, térmica e fotólise. Então, a água seria o azul. Então, eu tenho aqui 7 produtos de hidrólise. Desses produtos de hidrólise, olha o tanto aqui, ó. 4 deles estão confirmados no PubChem. Então, eu tenho eles na literatura. E eu consigo verificar também a probabilidade de formação. Então, esse produto aqui tem uma alta probabilidade de formação, esse também, esse também. Então, normalmente, eles sempre vão estar muito vinculados com os que estão aparecendo no PubChem. Esse outro aqui é de oxidação, também tem uma alta probabilidade. Então, eu consigo ter esses vínculos, né? Quantos produtos em cada reação. Fotólise, eu não tenho nenhum produto aqui de fotólise, né? Então, um indício aqui para mim também. A térmica, nesse caso aqui também ele não mostrou nenhum produto, mas pode ser que ela tenha catalisado alguma reação, por exemplo, de hidrólise, né? Então eu consigo saber isso aqui, abrindo as pop-ups. Então, aqui é uma reação onde eu tenho uma hidrólise de amida secundária, ele vai grifar o meu grupo funcional, aqui a amida, e vai gerar a degradação dessa estrutura. Então eu tenho meus dois produtos de degradação que pode ser formado. Se eu exibir as referências, ele vai me mostrar como é na literatura. As amidas, ela é suscetível à hidrólise ácida catalisada ou hidrólise catalisada por ácido ou base. Então, beleza, ela pode acontecer nas duas formas. Então, no meu teste de hidrólise, ácido ou básico, esse produto aqui pode estar presente. Então, é um caso que eu preciso estudar lá. Então, resultando na formação de um ácido carboxílico e uma amina. Esses dois produtos, que são os mesmos produtos aqui que formou, né? Então, eu tenho um ácido carboxílico e uma amina. Sob condições ácidas, ela é protonada, facilitando o ataque nucleofílico e levando à clivagem da ligação carbono-nitrogênio. Em condições básicas, ele ataca diretamente o carbono, né, carbonílico,
promovendo então a formação desses produtos. Eu tenho aqui minha referência. Então, às vezes ele vai trazer uma linguagem bem técnica e tudo, mas ele realmente vai servir para embasar ali meu estudo. Isso para todos os produtos de degradação. Nesse caso aqui é uma oxidação, né? Então, é uma oxidação do grupo benzila. Se eu vier nas minhas referências, ele vai me mostrar como que é o mecanismo na literatura, o passo a passo, né? Então, eu vou ter o grupo benzila, que vai sofrer um ataque radicalar aqui, né? Então, eu tenho um mecanismo de oxidação, oxidação radicalar. Vou ter essa desprotonação via Russell term aqui, e depois os produtos de oxidação. Então, esse aqui, ele vai sofrer autooxidação em presença de oxigênio. Então, eu já sei qual o tipo de oxidação ali que meu estudo está, meu produto está sendo formado. Então, isso tudo aqui vai me auxiliar bastante. Esse processo também é catalisado por metais e pode resultar em formação de radicais livres. É, Então, eu tenho dois casos aqui que esse produto pode ser formado, ou autooxidação ou em oxidação metálica, né? Íons metálicos aqui. Então, eu vou ter sempre esse estudo bem detalhado aqui, com todos os produtos. O espectro de massas, quando eu peço para calcular um espectro de massas, o sistema vai me trazer as duas impurezas que foi formada, aqui é a primeira impureza, né? Então é o espectro tandem-MS, como eu falei. O que seria isso? É um espectro realmente de injeção pura, né? Como se eu não estivesse fazendo uma seleção cromatográfica, eu simplesmente estou mostrando tudo que pode aparecer naquela porção de amostra ali. Adulto de hidrogênio, ionização positiva. Futuramente nós vamos liberar outros adultos, né, como sódio, alguns outros adultos, para poder estar fazendo essa alteração do sistema e gerando os outros espectros. Então, mas por enquanto, o único adulto liberado é o de hidrogênio com carga positiva. Então, eu vou ter aqui na tabela todas as intensidades dos produtos que vão ser formados, a relação massa-carga e o fragmento desses produtos. Isso para as duas tabelas. Então, aqui formou bastante produto. E o segundo também, né, esse espectro aqui, uma estrutura menorzinha, ele vai me trazer todos os fragmentos que podem ser formados. Se eu vier exportar, aí ele vai me trazer então o meu report que eu vou conseguir utilizar no meu delineamento do meu estudo, né? Utilizar mais fácil aí na prática. Então, ele vai ter algumas informações como a data que esse report foi gerado, a versão do software sempre vai ser abordado aqui, então se tiver alguma atualização de base de dados e eu fizer esse estudo futuramente, eu consigo estar fazendo esse comparativo, se realmente é o mesmo estudo, se teve algum incremento, né? Número de degradantes, então 12 degradantes, e as condições que eu defini para o meu estudo. Então, eu setei pH de 0 a 14, temperatura 70 graus Celsius, oxidação, água e fotólise. Outras configurações, eu pedi só uma degradação suscetível e a pontuação mínima foi 0. Então, de 0 a 10, eu apliquei pontuação mínima de 0. Ah, Júlio, e se eu tivesse aplicado uma pontuação mínima de 5? Vamos lá fazer o teste só para ver como que ficaria. Mesma estrutura da amoxicilina, água, oxidação e fotólise. 1, 2, 3, 4, 5. Se contar aqui, tem 10 certinho, só nós não atribuímos valores mesmo. E eu peço aqui para calcular. Antes eu tinha 12 produtos gerados. Agora ele vai gerar um filtro, me trazendo todos que o score é da metade para cima. Então, os que são baixa probabilidade de formação não vão ser abordados aqui mais. Agora, então, eu só tenho 10, ele excluiu 2 produtos. Só que no meu relatório, ele vai mostrar isso também. Então, ele vai mostrar que você filtrou uma pontuação mínima, né? Ocultando, vamos dizer assim, alguns produtos que podem ser formados. Então, eu sempre recomendo deixar aí na posição mínimo 0 mesmo, né? Que aí realmente você está mostrando tudo que pode ter ali nesse estudo. E as propriedades físico-químicas que foram calculadas, nesse caso aqui é apenas o pKa. Na primeira página, nós vamos ter aqui então a visualização da amoxicilina, que é meu IFA de entrada. Ele vai me trazer nome e o PAC, todas aquelas informações e a propriedade que eu pedi para calcular. Então, produto de degradação. Cada página vai ser o estudo de um produto. Vou ter o report aqui do D1, a água, né, a amina secundária, vai me trazer o mecanismo da literatura. Página 2 vai trazer o produto D2, meu mecanismo, como que está na literatura e qual a condição que pode ser formada. Hidrólise ácido básica também. A amina primária, hidrólise, ele vai falar que sofre hidrólise catalisada por ácido básico.
Então, tudo isso aqui eu vou conseguir ter um insight aí no meu estudo que vai ser delineado experimentalmente. Eu sei quais as condições que ele degrada, todo o embasamento teórico que eu preciso previamente e posteriormente, o sistema consegue estar me auxiliando aí. Então, aqui prosseguindo, né? Então, aqui, ó, esse caso aqui de oxidação seria tanto radicalar quanto peróxido. Então, autooxidação ou peróxido, qualquer uma das duas formas, ele vai gerar esse produto. E aí por diante. Lá no final, na última página, essa página, nós vamos ter então aqui a descrição das referências dos modelos de predição. Então, Júlio, eu quero utilizar esse pKa, eu quero utilizar todos esses valores que o sistema está gerando aqui. Sem problema, tudo isso é referenciado, então, artigo de predição de pKa, artigo de solubilidade, né, onde nós baseamos esses dados para treinar nossos modelos. Então, todos esses dados estão publicados na literatura e tem todo esse embasamento científico aqui, todo esse embasamento teórico. Utilizando os outros módulos, módulo de degradação seria basicamente isso. Ele não tem muito segredo, mas ele é bem detalhado, bem completo. Vou copiar aqui o smiles da amoxicilina mesmo, só para mostrar rapidamente os outros dois módulos que também podem ser utilizados, né? Então, nós temos aqui nitrosaminas. Dentro do sistema tem um tutorial aqui, ó. Caso alguém tenha alguma dúvida, eu posso abrir aqui o PDF e ele vai me mostrar por módulo tudo como funciona. Então, o passo a passo, onde eu posso conseguir esses smiles, completo, o sistema tá bem detalhado aqui também, esse tutorial. Então, voltando aqui para nitrosação, é algo além da 964, né? Então, não é exatamente o escopo nosso aqui hoje, mas é algo que eu acho que vem a agregar, né? Um RDC aí que o prazo está quase acabando para a fase 1, né? Vamos iniciar agora os estudos de fase 2, então é um ganho também muito grande. Podemos colocar a nossa estrutura, vou colocar aqui amoxicilina. A diferença é que agora eu não vou setar qual condição que eu vou degradar, porque esse não é mais um estudo de degradação, esse é um estudo de nitrosação. Então eu posso colocar aqui qual descritor que eu quero calcular, ou quantas degradações suscetíveis eu quero tentar nitrosar. Então eu quero só a primeira via de degradação, eu quero nitrosar as duas vias. Eu posso deixar aqui, por exemplo, nitrosar as duas vias e colocar os descritores para calcular o pKa de todo mundo. Então, vou rodar o cálculo aqui. Não sei se ele vai demorar um pouquinho, porque eu coloquei duas vias de degradação. E a partir daí nós vamos conseguir saber se a amoxicilina pode ser nitrosada ou não. Então agora nós temos um incremento aqui, né, que é a reação de nitrosação. Se nós observarmos, eu não tenho nenhum nitroso IFA, eu tenho só nitroso PDs. Isso significa o quê? Minha nitrosamina, o IFA meu não pode ser nitrosado diretamente. Aí você vai falar, Júlio, mas aqui no caso, eu tenho uma amida, formaria uma nitrosamida, né? O sistema não vai detectar isso como uma nitrosamina, é fora do escopo da 677. Então o sistema traz isso tudo bem detalhado. Nos casos aqui de degradação, o que acontece? Tá vendo que eu tenho duas bolinhas agora, ao invés de só uma? É porque primeiro eu vou sofrer uma hidrólise, depois uma nitrosação. Primeiro uma oxidação, depois uma nitrosação. Ele vai me abordar isso tudo da mesma forma também. Então ele vai nitrosar todos os produtos. Vou abrir esse primeiro. Olha, ele me traz as mesmas características, qual o pKa dessa nitrosamina. Nesse caso aqui, não tem limite conhecido na literatura. Então, ele foi lá e calculou o CPCA para mim. O CPCA, ele foi categoria 5 com limite de 1.500 nanogramas dia. Essa nitrosamina não tem mais do que um hidrogênio alfa e um ou os dois lados do grupo nitroso. Só para deixar um pouquinho mais claro, né, o objetivo da 677 é avaliar a possibilidade de nitrosação. Então, para isso eu preciso ter o que nós chamamos de tríade, né? Então, nós precisamos ter uma amina disponível, nitritos para poder nitrosar essa amina e meio ácido. Então, eu preciso ter esses três componentes. Nesse caso aqui, ele vai sempre verificar se eu tenho aminas disponíveis e a partir daí tentar nitrosar elas com esses nitritos em meio ácido. Se ele conseguir, ele vai me calcular os limites que são permitidos no meu medicamento, baseado na minha ingestão, né, dose máxima diária. Nesse caso, 1.500 nanogramas dia. Júlio, eu quero saber como que eu faço esse cálculo de CPCA. O sistema tem a referência do EMA aqui de fácil acesso, eu consigo abrir o fluxograma, né, de cálculo do CPCA. Então, se eu tenho algum N-nitrosamina
tem hidrogênio em carbono alfa, e a partir daí eu vou seguindo todo o fluxograma, até mesmo a parte de identificação dos grupos funcionais, contagem de hidrogênio, tudo isso o sistema vai fazer de forma automática, e ele vai te trazer tudo que ele utilizou nesse cálculo, então ele vai te auxiliar nisso também. Então, N-nitrosamina não tem mais do que um hidrogênio alfa em um dos dois lados. Então, se eu pegar ela aqui, desse lado de cá tem um e desse lado de cá tem um também. Então, 1 em 1, ele caiu na categoria 5. Ele vai me trazer o mecanismo de nitrosação, a referência geral, né, como que acontece a nitrosação dessa estrutura, e aqui embaixo eu tenho as degradações. Então, eu consigo visualizar também o mecanismo que ela degradou primeiro, para a partir daí gerar nitrosamina. Então, nesse caso, eu precisaria de uma hidrólise ácida ou básica, eu posso saber se meu processo tem isso, né? Às vezes eu tenho uma solução, um xarope e meio básico. Então, ele pode realmente sofrer essa hidrólise aqui na minha lactama, e a partir daí a minha lactama vai sofrer uma nitrosação, porque eu já tenho meio ácido. Nesse caso não vai sofrer porque é meio básico, né? Mas suponho que eu tenha então uma catálise ácida aqui, né? Uma hidrólise ácida, e sucessivamente essa hidrólise ácida pode catalisar a minha nitrosação também. Então eu sei que esse aqui é um produto suscetível. Então eu consigo ter esses insights também no modo de nitrosação. Se eu abrir um outro aqui, deixa eu ver algum que ele. Será que tem algum que ele calculou além do CPCA 5? Aqui. Não, todos eles não vão ter mais do que 2. Mas ele faz toda a identificação de grupo funcional quando tiver. Eu posso rodar ali outra estrutura, né? E quando eu exportar aqui, ele vai gerar um relatório completo sobre esse estudo de nitrosação. Então, eu vou ter todo esse embasamento aí também para anexar na minha análise de risco de nitrosaminas, né? Então, onde eu preciso fazer um estudo de estabilidade e perfil de degradação do meu medicamento, eu tenho aí esse relatório para estar me auxiliando. Mesma forma, então, 13 nitrosaminas formadas, e a partir daí ele vai me trazer cada uma delas. Nitrosamina 1, o mecanismo de degradação sai no relatório também, então é bem completo, e todos os limites que foi calculado. Nesse caso de nitrosação, eu gosto de rodar, eu acho que é essa estrutura aqui, isso, que é uma dexclorfeniramina. Vou pedir para calcular só o pKa dela. Esse aqui, no caso, ele vai ter nitrosaminas que são conhecidas na literatura. Então, eu vou mostrar aqui como que ele me traz isso, né? A forma que o EMA reporta. Essa atualização foi a última atualização do EMA, então tem limites aí já de fevereiro de 2025. Então, a tabela já está com limites atualizados. Então, aqui eu tenho o nitroso IFA. Então, esse é um produto de nitrosação direta, né? É o que nós consideramos aí mais crítico. É um produto onde eu vou ter uma amina terciária desalquilando e formando essas duas nitrosaminas. A primeira é o NDMA, ela é conhecida na literatura, então eu tenho aqui que o limite foi publicado no EMA já na atualização de 2025, né? Mas esse limite ele é de junho de 2020. A justificativa que o EMA utilizou para atribuir esse limite. Então, isso aqui realmente é a tabela do EMA, né? O EMA publicou o apêndice 1 lá, essa tabela está tudo aqui dentro do sistema. Caso tenha limite conhecido, ele sempre vai trazer esse verificado aqui que o limite é do EMA. Então, a clorfeniramina aqui, ela tem limite de 18 nanogramas, né, categoria 1 do CPCA, o EMA trouxe isso, e o limite foi publicado em dezembro de 2024, né, essa atualização aí. E, da mesma forma, todas as reatividades, tudo isso. Para os casos que eu tiver os dois, ele vai pegar, esse aqui foi da literatura, esse aqui não, esse aqui foi CPCA. Ele me trouxe que ele é 18 nanogramas e ele teve que calcular o meu potency score. Nesse caso, o potency score foi 1, porque ele teve hidrogênios, então aqui eu tenho 3 hidrogênios desse lado, 2 hidrogênios desse, eu tenho o score 1. Em grupos ativantes e desativantes, eu não tenho nesse caso, né? Então não tem nenhum grupo considerado ativante ou desativante pelo EMA. Ele não considerou, então somando todos os argumentos, potência score é 1, que cai na tabela de 18 nanogramas dia. Então ele vai trazer tudo aqui bem detalhado também para me auxiliar nessa parte de nitrosaminas. Então isso aqui também vai ser um auxílio aí. Ó, esse é um produto aqui de fotólise, ó. Esse aqui já é diferente. Então, se eu fosse fazer um estudo de degradação, eu sei que essa estrutura aqui pode estar degradando em fotólise. Ele me trouxe aqui, aletos de arila ou alquila sofrem hidrólise resultando nessas formações. Além disso, também são suscetíveis à fotoquímica, conforme descrito no capítulo do stress testing, a clivagem dessa ligação
ocorre com baixo rendimento para cloretos de arila, mas com alto rendimento para brometos e iodetos, né? Então ele vai me trazer detalhado também que essa reação pode acontecer de duas formas. Basicamente esse é o módulo de nitrosação, então ele vai dar esse embasamento técnico, todas essas justificativas. E temos o modo de compatibilidade, por enquanto só o modo de compatibilidade de regras, futuramente de reações e a parte de ajuste de formulação, vamos dizer assim, né? Então, a parte de compatibilidade, eu vou poder desenhar minha estrutura, colocar aqui minha amoxicilina novamente. Amoxicilina. E selecionar os recipientes que eu quero. Hoje nós temos aqui em média de 120 recipientes. Então, amido, benzoato de benzila, benzoato de sódio, eu posso vir aqui e estar selecionando exatamente os meus recipientes da minha bula. Ah, Júlio, eu não quero fazer isso, eu não quero selecionar só os recipientes da minha bula. Eu posso vir aqui e selecionar tudo. Então, são bastantes recipientes e posso calcular para todos os recipientes para ver todas as incompatibilidades. Nesse caso, ele já deu risco alto de cara, porque eu pedi para calcular com tudo. Então, ele vai me trazer aqui que ésteres de ácidos gráficos de sorbinato de etileno, né, como polisorbato 80, 60 e tal, teve 13 frequências de risco alto baseado em grupos funcionais. Esse aqui vai ficar de forma bem genérica, porque eu coloquei todos os recipientes. É bom quando eu realmente coloco só o que eu tenho na minha formulação, e ele vai me trazer esse estudo bem detalhado. Então, eu cliquei aqui em alto risco, ele me detalha o porquê do alto risco, baseado na minha frequência, na minha reincidência de matches de grupos funcionais. Então, a amoxicilina é o estudo que eu estou trazendo, e ele vai me trazer, então, cada incompatibilidade que eu tenho. Então, essa amina primária ou secundária pode sofrer uma reação de Maillard. Como é uma reação de Maillard, Júlio? Então, é uma série complexa de reações que ocorrem entre compostos contendo aminas primárias ou aromáticas, incluindo aminoácidos e proteínas e açúcares redutores. Então, ele vai me trazer uma descrição dessa reação. Vou trazer aqui o nome do recipiente que caracterizou esse risco. Então, é a acácia, destratos, destrose, glucose e lactose. Tipo do recipiente são açúcares redutores, né? Qual que é a função dele? Eles contêm aldeído ou cetona livre. Mas qual que é o grupo de risco nesse recipiente? Ele vai me trazer aqui que são então os aldeídos ou cetona livre ou o M-acetal conforme lactose e glicose. Então ele me traz a fórmula, né, desses grupos de risco na lactose e na glicose que vão dar match com isso aqui. Então, a partir daí, eu consigo ter um estudo também do que pode estar influenciando para gerar esses produtos de degradação baseado na minha formulação. Então, eu consigo ter isso aqui de forma bem específica. Então, aldeídos podem reagir com essa amina numa reação de acilação. Grupos nitro cetocarbonila e peróxido pode sofrer uma reação de oxidação. Então, se eu estou tendo, às vezes, produto de oxidação, quero impedir, quem está formando, às vezes pode ser um desses recipientes que eu tenho na minha formulação que está ocasionando isso. Então, eu consigo saber aí, procurar, né, a partir dessa causa, possíveis soluções, né, possíveis reformulações, ter esse auxílio aqui. Então, nesse caso aqui, como eu selecionei todos os recipientes, então são diversas incompatibilidades, e a partir daí eu também posso gerar o meu relatório bem detalhado, contendo todas essas informações, né? Para delinear esse estudo também. Então eu tenho uma ideia aí, no caso de estudo de PA, quem pode estar gerando esses produtos, quais são as incompatibilidades que eu tenho, se a minha formulação realmente é estável. Nesse caso aqui vai demorar um pouquinho só, porque foram muitos produtos. Então gerou aí 39 páginas. Ele vai me trazer no reporte todos os recipientes que eu considerei, então são todos esses aqui, e o risco identificado, nesse caso minha formulação ela é de alto risco. Minha amoxicilina, a amina. Aí, a partir daí, cada página vai ser o mesmo esquema, ele vai trazer um grupo funcional com os recipientes que deu problema, né? Então, ele vai trazer aqui a minha estrutura, né? Com o match aqui no grupo funcional e a fórmula do que pode conter ou no meu recipiente ou de impureza do meu recipiente. Então, se eu ver aqui, às vezes, se algum aqui vai aparecer, normalmente, aqui, ó, recipientes contendo impurezas de aldeído. Então, esse caso aqui ocorre uma reação de N-metilação
mas nem é com a minha estrutura, nem é com o meu recipiente. Mas às vezes um HPMC, uma hidroxipropilcelulose, lactose, polissorbato, PVP, né, ou o polivinil polipirrolidona, ou o amido. Qualquer um desses pode conter impurezas de aldeído, e essas impurezas de aldeído podem degradar meu medicamento. Então, isso aqui são os insights teóricos, né, de todas as incompatibilidades, ele vai me trazer, e a partir daí eu posso saber se isso aqui realmente está influenciando na minha formulação ou não, tentar achar aí essa causa raiz. É, se eu viesse aqui e colocasse uma formulação menor, né, então, por exemplo, eu quero colocar, vou colocar aqui teste, porque eu nem lembro mais qual estrutura é essa. Posso vir aqui e colocar, por exemplo, só quero uma celulose microcristalina e uma povidona, KPVP, uma polivinilpirrolidona, por exemplo. Alto risco, então eu tenho 5 metros para cada um, e ele vai me trazer o porquê. Então, esse caso aqui são recipientes com alta higroscopicidade, né? Eu tenho risco com grupos polares, como o caso dos dois recipientes. Então, eu posso ter uma reação de hidrólise. Mesma coisa aqui, impurezas de ácido orgânico, né? Pode conter nesses dois recipientes e pode também reagir com a minha carbamida aqui que foi detectada. Impurezas de furfuraldeído que podem estar presentes na celulose microcristalina. Então eu vejo que às vezes não é a celulose que está causando o problema, mas o sistema pode detectar que tem uma impureza que comumente é presente na celulose e pode estar ocasionando isso. Então, de forma geral, é um sistema que vai conseguir me auxiliar das três formas, então seja no meu estudo de degradação em sílico, ou seja no meu estudo de RDC 964, seja no estudo de 677, ou seja na compatibilidade de recipiente. Então eu consigo ter esses três insights aqui. É, de forma geral, é isso que eu queria trazer para vocês. Só falar rapidinho. No chat RDC, eu não sei se vocês têm o conhecimento, né? Nós disponibilizamos há pouco tempo o comparador e o leitor. Como que eles funcionam? Eu quero saber da RDC 964, Júlio, mas eu não quero ficar lendo ela na íntegra. Eu posso carregar ela aqui e fazer perguntas exclusivamente para ela. Ele não vai usar a memória do chat RDC, ele vai usar exclusivamente esse documento. E eu posso fazer coisas além, lógico. Eu posso conferir resultados, quero fazer um estudo estatístico ou qualquer coisa do tipo. Ele interpreta meus dados e a partir daí ele consegue ter esses insights. Eu posso subir, por exemplo, um protocolo de um estudo e pedir para ele gerar resumos, conferir, né, relatórios, tudo isso eu consigo estar fazendo aqui, né? Então eu consigo utilizar essa ferramenta de leitor. Documento é escaneado, qualidade é ruim, sem problemas. Nós temos a tecnologia de OCR implementada nele, que faz o quê? Esse OCR é uma inteligência artificial que extrai os textos. Então, eu vou conseguir estar fazendo essa extração dos textos e a partir daí, é, realmente o sistema está interpretando, fazendo perguntas, tabelas, né, gerando todas essas respostas e resumos para mim de forma rápida. Porque às vezes eu vou perguntar aqui, eu quero saber detalhes bem específicos só da 964. Ele vai me trazer muita coisa dela. Se eu vim aqui perguntar, Júlio, eu quero saber quais as diferenças entre a RDC 53 de 2015, é bem importante citar o ano, porque eu tenho várias 53, né, uma por ano praticamente, da RDC 964 de 2025. Então, perguntando isso aqui para o chat RDC, ele já sabe para mim quais são as diferenças das RDCs. Ele vai me trazer tudo isso aqui. Mas se eu quiser saber coisas mais específicas só da 964, nós podemos jogar ali no leitor e perguntar só dela, né? Delinear esse estudo aí, às vezes até pedir para ele gerar um relatório, um protocolo, baseado no que ele viu, né? No que ele estudou, vamos dizer assim, da 964. Então eu consigo fazer tudo isso. Aqui ele me trouxe, né, então, que ela trouxe uma flexibilidade e modernização, então ela é mais flexível, reduz a rigidez da 53, permitindo uma melhor adaptação aos processos da indústria. O prazo, né, ele cita aqui para mim, que agora é 730 dias para protocolos, revogação da 53, né, explicitamente, então ela não é mais aplicável, e detalha minuciosamente o delineamento experimental e a documentação exigida, o que pode não ser contemplado no Guia 4, né, que deixa de estar vigente aí. Então ele me traz todos esses relatórios.
E além do leitor, eu tenho um comparador. Comparador, o que eu posso fazer? Eu tenho dois campos para subir documentos. Então, se eu quiser comparar dois COAs, duas especificações, dois métodos, duas bulas, é, vamos além, duas legislações. Se eu quiser subir a 53 e a 964 e pedir para ele adequar, ou se não, falar até melhor, né? Às vezes eu tenho um estudo que é da 53 e eu quero adequar ele à 964. Eu posso subir o estudo da 53, posso subir a RDC 964 e pedir para ele fazer para mim essa adequação, porque eu consigo aqui subir dois documentos e trabalhar com dois documentos. Posso subir um protocolo e um relatório e pedir para ele fazer essa adequação. Então, tem diversas outras aplicações aí, né, que nós conseguimos estar fazendo também com essas ferramentas. Então, todas elas aí disponíveis para vocês testarem. Vou estar encaminhando os links, né, por e-mail, então. Alguém ficou alguma dúvida, algum comentário? O que eu realmente queria trazer era isso, né? Então é uma forma aí diferente de estar abordando essas legislações novas que estão chegando, né? Um auxílio aí, uma ferramenta, né? Que vai estar auxiliando todos vocês. E sinta-se à vontade, qualquer dúvida, né? Qualquer sugestão nesse decorrer aí, estamos à disposição. Oi, Júlio, boa noite. Me Oh, boa ouvindo? noite. Agora sim. Ah, perfeito. Desculpa outra hora. Era a configuração do notebook. Não, tranquilo. Eu queria fazer uma pergunta à questão de oxidação. Se eu não Uhum, setar o pH e apenas uhum. quiser ver oxidação, o software calcularia uma Isso, reação em todo o range de pH. isso, exatamente. Tá, porque geralmente em condições de É, oxidação a gente trabalha o- em faixa neutra, né? Isso. Aí, oxidação, a maior parte das reações, o sistema nem considera pH mesmo. Se tiver alguma que for influenciada ali, ele vai trazer, mas a maior parte das reações de oxidação são neutras mesmo. Ah, perfeito. Era essa dúvida que eu queria tirar. Obrigado. Não, E certinho. parabéns pelo curso, foi muito didático. Não, obrigado. As condições principais que vão ter influência aqui do pH realmente vai ser a hidrólise, né? Tanto a oxidação quanto a fotólise, e a maior parte das reações aí, vamos dizer assim, 99% são em pH neutro mesmo. É, Então, eu vou estar encaminhando para todos aí por e-mail os acessos, né? Tanto a URL quanto os logins e senhas para cada um, os logins individuais. Podem estar testando aí à vontade. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, podem estar acionando nós aí por e-mail. Ah, Júlio, tem outras ideias aqui, software pode ser realizado. Pode estar entrando em contato conosco aí, que nós vamos ver o que, que nós conseguimos auxiliar aí, né? Nessas automações, vamos dizer assim. Então, nós ficamos à disposição, certinho? Muito obrigado à presença de todos. E é isso. As gravações também vão ser disponibilizadas, tá? Só lembrando também. Obrigado. Até mais.